Então agora nós vamos falar sobre o Aristóteles. O Aristóteles é um filósofo que vai tratar a ética como uma área própria do conhecimento. Então a ética ela até é uma disciplina, é um desdobramento da própria filosofia. Então a ética ela está diretamente relacionada com a ideia da virtude, a areté, né? Então a virtude é areté em grego, e a felicidade, a eudaimonia. Lembra que eu perguntei para vocês lá no início, o que nós queremos, né, o que nós seres humanos desejamos é a felicidade? Pois bem, o Aristóteles ele vai nos dizer também isso. E tanto que uma das maiores obras dele, a mais conhecida, em que ele vai fazer toda essa reflexão, uma estrutura também do pensamento em torno da ética, se chama Ética Nicômaco. Essa Ética Nicômaco ela vai ser uma referência, tá, em que a ética vai determinar que a felicidade suprema é a felicidade. E é interessante que esse livro, Ética Nicômaco, Aristóteles dedica-se ao seu filho, Nicômaco, né? Como viver bem, como viver de uma forma feliz e prazerosa, tá? Então, tudo tende para o bem e a felicidade é a finalidade da vida humana, né? Vocês concordam com isso? Que tudo que tende para o bem e a felicidade é a finalidade da vida humana? Pois bem, então aqui você tem que a felicidade não deve ser compreendida como prazer, tá gente? Como ter posses. Por exemplo, a gente pergunta assim, ser feliz eu conquistar isso, conquistar aquilo, realizar o sonho, né, de alguma coisa, né, ter uma profissão de excelência, ser um excelente profissional, por exemplo. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Mas para Aristóteles, a felicidade, ela não deve ser compreendida como prazer, né? Ou seja, como posse de bens ou até mesmo reconhecimento. A felicidade é a prática de uma vida virtuosa, né? E o ser humano dotado de razão, de capacidades, ele vai realizar escolhas, né? E é capaz de perceber a relação que tem dela com os efeitos, né, com as suas ações aí e orientá-las para o bem. Então, para o Aristóteles, essa vida virtuosa, né, ela é um exercício constante, ter uma vida virtuosa. Para isso, eu trouxe aqui para vocês, né, nós vamos ver logo após um quadro em que eu trouxe aí o que seria essa vida virtuosa, tá? Então, veja bem, o ser humano é dotado de razão, né? Nós já estamos vendo aí que ele é dotado de razão, do pensamento, ele é um ser reflexivo. Pois bem, a prudência, no caso, segundo Aristóteles, para ele é uma condição de todas as outras virtudes, tá? Então, o Aristóteles afirma que dentre todas elas, né, a prudência é a que mais traz aí, a que mais se encontra na capacidade humana de deliberar sobre as ações e escolher, baseado na razão, a prática e a finalidade. Lembra que a ética de Aristóteles ela tem sempre uma finalidade. Qual que é a finalidade? Né, nós vamos ver ali. Essa finalidade enquanto ser feliz, enquanto bem supremo, pois é. Então nós vamos ver que a perspectiva que o Aristóteles nos traz aqui é justamente a questão da prudência. Vocês já repararam, por exemplo, você já reparou, né, que para eu poder tomar certas atitudes, para eu tomar certas ações, eu preciso ser prudente. A prudência é uma virtude que nos leva a tomar uma decisão mais clara, mais assertiva, né? Uma decisão melhor para comigo e para com o outro também. Então, e essa ação prudente, né? Ela está de acordo com o bem comum e pode conduzir o ser humano ao seu objetivo final, né? Que é a sua essência, que é a felicidade, que é o seu bem-estar, tá? Então, para isso, a felicidade, o que seria, né? Essa felicidade seria a finalidade suprema da ética, que ela só pode ser considerada, né, e pode ser alcançada se o ser humano for capaz de moderar suas paixões. Ou seja, ele afirmava que a felicidade era a finalidade de todo homem, né? Em plena realização humana era a contemplação do exercício da razão.
Então, o Aristóteles, ele preocupou-se muito, né, por exemplo, com como as formas das pessoas viviam em sociedade, por exemplo, como que ele vai contribuindo de uma forma que essa ética vai levando o indivíduo a ter uma vida mais pautada na felicidade. Então, tem 3 formas aí de você, né, segundo Aristóteles, para nós alcançarmos essa felicidade, que é a virtude, né, a sabedoria e o prazer. Tá? Então eu deixei ali a Ética Nicômaco com uma imagem para vocês verem, que é uma das obras interessantes aí do Aristóteles, para que vocês possam ler. Então, aqui está o quadro que eu falei com vocês, que o homem ele vive de acordo com a sua essência, também, né, de acordo com a sua razão, e de acordo com a sua consciência reflexiva. Olha que interessante. Então, a razão é que vai conduzir à prática da virtude. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês esses pontos, né, onde a gente coloca virtude, vício por excesso e por deficiência. A virtude, gente, ela é o ponto de equilíbrio. Ela é o ponto de equilíbrio entre a falta e o excesso. Então, por exemplo, se eu tenho como virtude a coragem, o vício por excesso é o quê? A temeridade. Eu temer algo, né? Aí aquilo me deixa parado, eu não vou, aí eu não tenho coragem para fazer aquilo ali. Mas o vício por deficiência é a covardia. Então eu preciso ter coragem em pontos de equilíbrio, tá? Então a virtude do Aristóteles, ela busca manter o equilíbrio entre a falta e o excesso. Eu não posso ter excesso demais porque eu acabo, né, desequilibrando algo, mas eu também não posso faltar porque eu não vou agir. Tá? Então, por isso que a virtude ela é fundamental. Ou seja, cultivarmos as virtudes, né, é também uma forma de a gente poder equilibrar essa falta ou esse vício, e esse vício por excesso ou esse vício por deficiência. Então, para nós fecharmos aqui o pensamento da ética em Aristóteles, tem esse esquema que está até no livro de vocês, né, que é muito legal, onde ele traz aí razão mais equilíbrio entre o excesso e a escassez, isso que eu acabei de falar para vocês aqui sobre as virtudes, para alcançar o quê? Bem supremo. Então é isso, tá? O que nós podemos trazer aqui como um resumo do pensamento aristotélico é que para alcançarmos o bem supremo, que é a felicidade, é preciso estar constantemente vigilante e exercitando cada vez mais o nosso pensamento reflexivo, a nossa razão, buscando o quê? O equilíbrio entre o excesso e a falta, para podermos alcançar o bem supremo, que é a felicidade, tá bom? Então aqui nós vamos dar um passo, né, importante sobre essa perspectiva também da ética, quando a gente trata da ética cristã. Então a ética cristã, o que acontece? Se nós estamos falando aí de Sócrates, Platão e Aristóteles, né, a perspectiva ética desses autores, né, desses filósofos, nós estamos falando de uma era antes de Cristo. Agora nós vamos adentrar numa era depois de Cristo. E depois de Cristo nós temos aí a ética cristã, que está aí com a filosofia medieval, onde nós vamos respaldar aqui o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Pois bem, a moral aqui na ética cristã, ela passa a ser compreendida, entendida como uma busca de perfeição de acordo com o quê? Com a imitação de Cristo. Porque a filosofia medieval, o pensamento medieval tem como pauta, como evidência, como discussão, como reflexão, a dicotomia que existe entre a fé e a razão. Ok? Então, esse são alguns dilemas, né, que vários filósofos discutiram no pensamento medieval sobre o que pode a fé, o que pode a razão, se elas dialogam, se elas se comunicam, se uma é mais importante do que a outra, como que elas vão se harmonizar ali. Então, há uma busca interessante aqui de entendermos essa harmonização e o conflito que existe, né, entre a fé e a razão no pensamento medieval. Então a ética cristã, ela é clara, né? Tá aqui, ela trata de uma ética pautada em valores, em princípios que são determinados pela igreja,
e principalmente pela Igreja Católica Apostólica Romana, que no início da Idade Média, quando ela começa a se estruturar, quando ela começa a se tornar como uma instituição social mais organizada da época, então ela começa também a determinar valores, princípios, leis, regras. Então toda a busca do ser humano ali, tanto na ciência quanto na literatura, nas artes, estava pautada sobre a questão, né, sobre o viés do pensamento, da ética cristã. Tá? Então a ética cristã ela articula liberdade e vontade e apresenta essa última como essencialmente dividida entre o bem e o mal. Pois bem, você já se perguntou o que é o bem e o que é o mal? Então como que isso acontece? Então ali você tem toda uma perspectiva não só filosófica, mas também teológica. Tá? Então o cristianismo, que subordinou o ideal de virtude e a ideia de dever e de obrigação, fez da humildade uma virtude essencial e que era desconhecida pelos antigos. Olha que interessante. Então a humildade, ela vê como algo que a própria a religião, né, ela fez com que pensássemos sobre essa virtude da humildade, que até então, lá na Grécia Antiga, os filósofos não haviam falado sobre isso. Então, para isso nós temos Santo Agostinho. Tá? O Santo Agostinho ele vai ter uma frase: compreender para crer e crer para compreender. Para Agostinho, o dom divino, né, era o único capaz de resgatar o homem de seus pecados. Nesse sentido, a ética dele está ligada aos valores da moral cristã. E é importante ressaltar que a ética, para o Santo Agostinho, ela é o amor, que é um fundamento do ético e moral, né? E segundo Santo Agostinho é o que? É viver de acordo com aquilo que é considerado como reta, né? Reta ordem divina, ou seja, ter o amor ordenado, tá? Então a graça divina, por exemplo, ela ajuda o homem, ela auxilia o homem, mas ele precisa viver ético, né? Ele precisa viver ético e moralmente pela ordem. Então isso implica o quê? Isso implica que o homem, que o ser humano ético e moral, ele precisa agir de uma forma justa, de uma forma correta e dando a cada um o que é seu, tá? Então, só para a gente poder assimilar aqui melhor, né, o pensamento de Santo Agostinho em relação à ética, a ética dele é pautada numa visão de agir eticamente e moralmente correta a partir de uma ordem. Essa ordem é ordem divina, ou seja, o amor é o fundamento da ética moral em Santo Agostinho. Enquanto em Tomás de Aquino, a ética ela consiste em o quê? Ela consiste em agir de acordo com a ordem natural, né, do livre-arbítrio, por exemplo, que é orientado pela consciência e tem uma capacidade de captar pela intuição a ordem moral. Faz o bem e evita o mal. Tanto Santo Agostinho quanto Tomás de Aquino, eles vão também buscar fundamentos filosóficos no pensamento de Platão e de Aristóteles. Então, o pensamento de Santo Agostinho, ele tem bases importantes aí do pensamento platônico, mas o Tomás de Aquino ele bebe nessa fonte aristotélica, tá? Então, o Tomás de Aquino também ele vai ser uma pessoa, né, um personagem importante aí na história da filosofia e também da ética cristã, em que a ética de Tomás de Aquino, assim como o pensamento ético clássico, tá, é uma ética da perfeição, da ordem, né? E a ação ética do ser humano é uma disposição para a sua realização, né? E perfeição como ser dotado de razão e liberdade, ou seja, o ser humano ele tem razão, ele tem liberdade, mas para ele alcançar também essa perfeição, ele precisa fazer este exercício, né? De estar cada vez mais ligado ao pensamento da própria igreja, ao pensamento cristão, tá? Para ele poder ter uma vida feliz, tá? Então, quando a gente passa um pouquinho mais adiante, quando a gente vai fazendo essa retrospectiva do pensamento ético, nós temos aí o pensamento do próprio Max Weber, que traz aí para vocês, né? Esse é o cerne, o cerne da reflexão do Max Weber é justamente aprender o fenômeno observado na transição do século XVI e século XVII, em que o protestantismo ele vai estar relacionado diretamente com o desenvolvimento do sistema capitalista, tá?
Então o Weber, ele relaciona muito essa perspectiva do protestantismo cristão à formação de um comportamento do capitalismo moderno. O que quer dizer isso? Que o Weber, ele descobre que esses valores, né, do protestantismo, que tais como uma disciplina ascética, né, a poupança, por exemplo, a austeridade, a vocação, o dever, a valorização do trabalho como instrumento de salvação da ética protestante, ela promove o surgimento do capitalismo. Então, Weber, ele coloca, né, na sua reflexão, tanto sociológica, ele teve uma contribuição importante aí para a questão, né, sociológica, tais como os valores incorporados na ética ocidental, como estrutura de confiança, valor essencial à mudança da sociedade do contrato, que é a sociedade burguesa. Tá? Então, podemos ver aqui que a perspectiva do pensamento do Weber, que tem como ponto-chave, né, que tem como conceito-chave a ação social, faz com que a gente pense um pouco sobre essa obra dele, que é a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Tá? Então, que está voltada aí, esse conceito quando fala aí desses conceitos de poupança, de austeridade, até mesmo burocracias, né? Então, está pautado também numa perspectiva reflexiva, em que tanto a ética ela vai estar pautada e respaldada também na perspectiva de promover aí o sistema capitalista. Tá? Então, quando nós seguimos um pouco adiante, nós vamos ver a moral kantiana, né? Essa moral kantiana, o que acontece? Gente, o Kant, ele é o expoente da ética iluminista. E é interessante que ele acreditava que no poder da razão também e na eficácia da reforma das instituições. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a ética kantiana, né? A essência da ética de Kant, ela está disposta aí no livro Fundamentos da Metafísica, dos Costumes e a Crítica da Razão Prática. Então nós temos aqui que o próprio Kant, ele vai nos trazer aí uma reflexão importantíssima sobre a questão da moral, tá? Sobre a questão da vontade, e a ética do Kant é considerada uma ética do dever. Tá? É uma ética do dever, que está dentro de uma perspectiva também de uma ética normativa, né? Então, quer dizer isso? Pois bem, que forma deve um preceito assumir para ser conhecido como moral? O Kant aborda essa questão a partir de uma asserção inicial de que nada é incondicionalmente bom, exceto a boa vontade. Então, a saúde, a riqueza, o intelecto são bons apenas quando são bem usados, né? Então, para o Kant, a vontade é cumprir com o seu dever, pelo dever. Mas vamos lá. O que quer que ela procure fazer, falo porque esse é o seu dever. O que quer dizer isso? Que o dever para o Kant é justamente uma obrigação moral. E o que quer dizer essa obrigação moral? E que requer o quê? Por definição, a liberdade. Tá? Enquanto a boa vontade para o Kant significa que nós devemos agir, tá? E agir de acordo com o quê? Com respeito ao dever. Então, o dever para ele é o quê? É uma obrigação moral que requer, por definição, a liberdade. Né? Só que essa liberdade, tá, gente, ela é porque o Kant trabalha muito com o conceito de autonomia, né? Ele trabalha a questão da autonomia, a questão da liberdade, mas ela precisa também ser racionalizada. Então tem uma razão, né, que vai impulsionar o indivíduo a pensar sobre as suas ações, a pensar sobre alguma coisa que ele está fazendo para si e para o outro. Pois bem, por isso que vai vir depois aí a perspectiva do imperativo categórico do Kant. Então, para Kant, a moralidade vigente não deve impor ao indivíduo o que ele deve fazer, e sim, o indivíduo deve impor a si mesmo uma moral. Ou seja, a moral kantiana, ela procura transcender tanto a história quanto a cultura e a tradição. Igual falei com vocês, então a ética, ela vai primar pela autonomia, vai valorizar o indivíduo enquanto legislador da sua própria moral.
tá? Então, cada ser humano, ele é racional, é livre, e ele deve pensar como deve agir. E a moral tem como base o quê? As leis, né? Mas aí nós vamos ver aqui como que isso, né, ele vai trazer para nós na perspectiva do imperativo categórico.